Primeira carta de João, capítulo 1, de 6 a 10, e depois capítulo 2, versículos 1 e 2. Você leia comigo aí, por favor. Vamos fazer a leitura dessa palavra de Deus. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Esse texto, amados, que nós acabamos de ler, da primeira carta de João, ele revela a natureza pecaminosa do homem. Primeiro, eu gostaria que você entendesse aqui o contexto. O contexto é o seguinte: os falsos mestres que haviam desembarcado na Ásia Menor, eles traziam em sua bagagem, traziam junto com eles uma teologia fraca e falsa acerca de Deus, acerca de Cristo, acerca do homem, do pecado e da própria salvação. No pacote de heresias que eles traziam junto com eles, eles tentavam, para justificar os seus erros, para justificar os seus pecados, eles tentavam desconectar a religião da vida, a prática cristã da vida como um todo. É mais ou menos uma linguagem que a gente cansou de ouvir muito em nossos dias, aquela separação que as pessoas tentam fazer de vida secular e vida espiritual. Eu quero dizer, amado, que para mim e para você que somos cristãos, não existe vida secular, só existe vida espiritual. No mundo em que nós vivemos, nós só podemos ser pessoas espirituais. Lá no mundo onde você trabalha, onde você estuda, lá onde você faz qualquer atividade que você estiver fazendo no seu lazer, você é sempre uma pessoa espiritual. Não existe essa distinção. Foi essa tentativa de desconectar a vida cristã da vida fora da igreja que fizeram com que os falsos mestres da época do apóstolo João, e faz com que falsos mestres em nossos dias hoje também tentam achar que existe uma diferença entre a vida cristã e a vida fora desse contexto do cristianismo. Onde quer que você vá, faça lá o que for que fizer, você está sempre como um cristão. Você está sempre sendo olhado, observado como um cristão. E aí é a nossa responsabilidade diante de Deus que é colocada e é julgada. Nosso comportamento é julgado, mas não julgado simplesmente pelos homens, julgado à luz do Evangelho, à luz da palavra de Deus. É isso que eu gostaria que ficasse claro para você. Os falsos mestres chegaram com uma influência tão forte
tão forte sobre a igreja, as igrejas da Ásia Menor, que eles estavam tentando dizer que podia ter comunhão com Deus e viver nas trevas, ter comunhão com Deus e continuar no pecado do mesmo jeito. Que poderia ter na igreja comunhão, junto com os irmãos comunhão, e fora da igreja ser um perverso, ser um ímpio. E quantas vezes muitas pessoas não agem dessa forma? Junto com a igreja, junto com os irmãos, é um anjo, usando uma expressão figurada, né? E fora da igreja é um demônio. Quantas pessoas que na igreja ou com as pessoas de um modo geral são pessoas boas ou boazinhas, né, como alguns dizem, mas que em casa são terríveis, são carrascas, prejudicam a família e os filhos, a esposa, o marido, os vizinhos, pessoas que não são benquistas pelos vizinhos, têm má fama, né, na comunidade e etc. Então, é dentro desse contexto, então, que João escreve essa carta contestando, né, expondo as contradições dos falsos mestres, expondo as contradições desses homens terríveis que vinham trazer uma doutrina desassociada da vida, um ensinamento cristão fora, sem exigir uma prática cristã dos seus ouvintes, afinal eles queriam, primeiro, justificar os seus próprios erros e, em segundo lugar, queriam levar vantagem, de alguma forma, sobre os seus ouvintes para ter algum tipo de lucro, mesmo financeiro, para liberá-los para viver de qualquer forma, da forma que eles bem entendessem. Há um comentarista chamado John Stott que ele faz um comentário interessante desse texto que nós acabamos de ler. Ele faz um comentário dizendo que as tentativas, pelo menos as 3 principais tentativas dos falsos mestres, eram tentativas espúrias de tentar manchar o evangelho, de tentar fazer com que as pessoas fossem contra o ensinamento dos apóstolos. Então, eles são rebatidos, né? São combatidos pelo apóstolo João nessa carta, e João usa da seguinte fala, nos 3 casos, os 3 erros principais aqui que eles tentam fazer, os 3 erros principais que os falsos mestres tentam fazer aqui, João usa de uma fala muito interessante para contradizê-los. A expressão que ele usa, primeiro no versículo 6, depois ele vai usar no versículo 8, se não tiver me enganado aqui, no versículo 8, depois no versículo 10. Nesses 3 versículos, João vai usar exatamente a mesma linguagem para poder contestar a prática equivocada dos falsos mestres. Primeiro, a expressão que João usa aqui é se dissermos. Ele joga uma dúvida na palavra ou no ensinamento dos falsos mestres, né? Ele coloca os falsos mestres contra a parede. Ele chama o povo a uma reflexão sobre o que os falsos mestres estavam dizendo. Então preste atenção que no verso 6, no verso 8 e no verso 10, o apóstolo João vai começar com essa expressão, se dissermos. E quais são esses erros que os falsos mestres estavam tentando disseminar e que João estava combatendo? A primeira tentativa dos falsos mestres
era de enganar os outros. Essa era a primeira tentativa deles, de enganar os outros. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, como eu disse no começo, os falsos mestres tentavam separar a teologia da vida, o cristianismo, o evangelho, da prática da piedade, da comunhão, da devoção, do bom testemunho que devemos dar, ou que deveriam dar. Eles estavam nas profundezas das trevas, nas profundezas do pecado, e proclamavam que tinha comunhão com Deus. Era algo totalmente equivocado. E o apóstolo João entra no primeiro questionamento a essa atitude deles: se você disser que você tem comunhão com Deus, mas vive nas trevas, você é mentiroso. Você não está praticando a verdade. Você está tentando enganar as outras pessoas. Amados, muitas vezes nos comportamos assim. Outro dia eu estava falando sobre isso, né? Uma preocupação muito grande das pessoas com reputação. Uma preocupação com reputação e não com caráter. Porque reputação é a imagem que eu estou tentando vender de mim mesmo. A reputação é quem eu sou de verdade. Aliás, caráter é quem eu sou de verdade. Reputação é a imagem que eu tento passar. De qualquer forma, eu preciso ter uma boa imagem mesmo. Mas a minha imagem precisa condizer com o meu caráter. Seria muito mau caratismo eu ser um mau caráter e tentar passar uma boa imagem. Ou ainda ser uma pessoa, um cristão, que nas horas vagas não viva coerentemente com o cristianismo que eu prego, que eu creio e que eu defendo. Então, amados, a primeira coisa que precisa ficar claro para nós é isso. Não tem como nós enganarmos os outros. Né? Não tem como enganarmos os outros, mesmo que a gente tente fazer isso. Porque estamos tentando causar uma boa impressão, desejamos que as pessoas pensem que somos mais espirituais do que somos de verdade, né? É um complicador constante da vida cristã. Passarmos uma imagem daquilo que nós não somos. É claro que nós não podemos generalizar, né? É claro que não podemos dizer porque alguém cometeu algum pecado, ele simplesmente agora ele é um falso mestre, um falso cristão por causa disso. Nada disso. Nós não temos que generalizar aqui. Nem tampouco dizer que alguém está andando nas trevas só porque cometeu algum tipo de pecado. Estamos falando especificamente aqui dos falsos mestres, porque eles não têm nenhum pudor de continuar enganando as pessoas, de continuar falando que tem comunhão com Deus e vivendo nas trevas. Nós estamos falando aqui o apóstolo João, nessa primeira carta de João, capítulo 1, dos versos 6 até o capítulo 2, verso 2, ele fala exatamente isso, que João está combatendo. Primeiro, essa tentativa dos falsos mestres de enganar os outros. Andar nas trevas, o que é andar nas trevas, irmãos? Andar nas trevas significa viver no erro, viver no pecado. O crente pode, até não deveria, mas pode até esporadicamente cometer um pecado ou outro, porque nós não estamos ainda totalmente vencedores sobre a nossa carne. Às vezes temos lutas com relação à nossa vida de santidade, mas quando a Bíblia usa a expressão andar nas trevas, está falando de um movimento constante, de uma vida constante vivendo nas trevas, vivendo no pecado, desagradando a Deus e fazendo o que é mal, fazendo o que não é reto aos olhos do Senhor. Então é sobre isso que João está batendo firme contra os falsos mestres e contra os falsos crentes, aqueles que tentam passar uma imagem de ser uma coisa que não é, né? Então, andar nas trevas nesse contexto, então, significa viver no erro, viver no pecado,
viver na ignorância de Deus, viver em rebeldia, em rebelião contra Deus, sem procurar, né, fazer um exame de consciência, um exame de vida, examinar o coração para ver se as coisas são assim mesmo. O crente tem que estar em conflito constante contra o pecado, porque a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 5, salvo engano, verso 16, diz que há um conflito armado entre a carne e o espírito. A carne guerreia contra o espírito guerreia contra a carne. Por isso, Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, diz que deveríamos estar revestidos da armadura de Deus, para vencermos as astutas ciladas do diabo. Então, você não pode estar vivendo no pecado e estar conformado com isso. Somos pecadores? Somos sim. Estamos sujeitos a cairmos? Estamos sim. Mas não podemos nos conformar com o pecado e permanecer no pecado e achando que mesmo assim estamos agradando a Deus. Né? Se a nossa carreira, irmãos, nossa profissão, se a nossa vida sexual, se o nosso dinheiro, se a nossa família, se a nossa autoimagem, se as nossas esperanças, sonhos, jamais forem abertos, né? Se as pessoas da nossa própria casa não souberem quem nós somos, nós estivermos mentindo para a nossa própria família, né? Que coisa terrível é para nós passarmos uma imagem de quem nós não somos, né? De alguém que somos, mas na verdade é só fachada. Eu costumo dizer que talvez o lugar de maior combate ou de maior enfrentamento da nossa vida espiritual seja a nossa própria casa. Porque por mais que tentamos vender uma imagem de nós mesmos, por mais que tentamos sermos uma outra pessoa, as pessoas da nossa casa nos conhecem muito bem, as pessoas sabem quem nós somos, sabem quando nós estamos mentindo, né? A esposa sabe quando o marido está mentindo, o marido sabe quando a esposa está mentindo, os pais sabem quando os filhos estão mentindo, os filhos sabem quando os pais estão mentindo. Então, na família é um lugar de confronto. É por isso que muita gente, às vezes, não valoriza tanto a família, ou muitas vezes as pessoas nem dão muito apoio ao que se ouve em casa. Existe até um ditado que é muito perverso, né? Eu acho esse ditado muito perverso, que é aquele ditado que diz que santo de casa não faz milagre. É um ditado perverso, por quê? É em casa que realmente as pessoas nos conhecem de verdade, irmãos. É em casa que Deus pode usar a esposa, o marido, os filhos, os pais para nos confrontar. Aqui a gente não precisa mentir, não precisa de ser outra pessoa, né? E na igreja deveria ser assim também. É lamentável que muitas vezes na igreja nós não podemos ser assim também. E deveríamos ser transparentes, verdadeiros, honestos uns com os outros, com nossos sentimentos, com nossos desejos, né? Poder ter os companheiros de jugo na igreja, onde a gente pode compartilhar a vida, com aquela certeza de que a pessoa não vai nos julgar, pelo contrário, vai estender a mão e vai nos abençoar, vai orar conosco, vai caminhar conosco, vai nos ajudar a levantar, nos erguermos do nosso pecado, do nosso andar em trevas. É isso que João estava tentando ensinar a igreja, às igrejas da Ásia, né, de um modo geral, a respeito no combate aos erros dos falsos mestres, nos ensinando como igreja, como que devemos nos comportar, como que devemos fazer a nossa caminhada cristã, ajudando-nos uns aos outros, para que não sejamos um bando de hipócritas na igreja, que a igreja seja um lugar de pessoas verdadeiras, de pessoas que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. O reverendo Augusto Nicodemos, falando sobre isso, né, aqui no texto que nós estamos falando, do testemunho, de que não dá para enganar os outros, né, no seu comentário bíblico sobre 1 João, ele diz que os atos de um cristão professo
são mais eloquentes do que as suas palavras e revelam o estado real do seu relacionamento com Deus. Ou seja, as suas atitudes falam mais do que as suas palavras. As minhas atitudes falam mais do que as minhas palavras. É isso que o reverendo Augusto Nicodemos está dizendo, é isso que outros pregadores, como o doutor, pastor Hernandes Dias Lopes, né, também fala também sobre isso no seu comentário sobre 1 João, e muitos outros, William Barclay e John Stott, todos são de comum acordo de que nessa busca de combater o enganador, o falso mestre, que nós tenhamos uma vida espelhada também, né? Uma vida que pode ser colocada, à luz do dia, onde as pessoas vejam a gente do jeito que a gente é de verdade. Amados, é tão bom quando a gente pode ser sincero. É uma paz no coração, é uma paz interior muito poderosa, né? É uma paz interior tão maravilhosa quando a gente pode ser sincero, pode ser verdadeiro, pode ser sincero com os sentimentos, com os desejos, as vontades, com as pessoas que nos cercam, as pessoas saberem exatamente quem nós somos. É isso que, em primeira mão, João está dizendo aqui, ao combater os falsos mestres. Tem até um livro de psicologia, né? Eu estou ok, você está ok. Eu acho que é esse o título do livro. Eu gosto muito de citar esse livro porque ele diz que, numa das suas partes lá, o escritor diz que por que eu tenho medo de dizer quem eu sou? Não sei se você já ouviu falar desse livro. Por que eu tenho medo de dizer quem eu sou? Aí ele responde. Ele mesmo responde a pergunta. Eu tenho medo de dizer quem eu sou, porque se de repente eu disser quem eu sou, você pode não gostar. Então, olha só, às vezes as pessoas vivem da aparência, preferem viver da aparência do que viver pela transparência que somente o Evangelho de Cristo pode nos trazer. E quando ele nos traz essa transparência, meus amados, é uma paz maravilhosa que toma conta do nosso coração. Você pode dormir tranquilo, botar sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sem nenhuma preocupação, sabendo que Deus está contigo e que você tem sido verdadeiro na sua caminhada com Ele. Apesar das lutas, Deus conhece as lutas, Deus conhece os nossos pecados, as nossas falhas, apesar delas. Nós podemos ainda colocá-las diante da cruz, arrependidos e confiados na graça de Deus e viver como cristãos alcançados pela graça de Deus. A segunda tentativa dos falsos mestres aí é que eles tentavam enganar a eles mesmos, né? Porque eles tentavam enganar os outros e eles enganavam a si mesmos, né? E a essa atitude deles, o apóstolo João também combate com a mesma expressão. Se dissermos, olha o que diz o verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Irmãos, o pecado nos leva a mentir não só para os outros. O pecado nos leva a mentir para nós mesmos. Nós mentimos para nossas emoções, para os nossos sentimentos. Nós mentimos para nós porque nós queremos enganar os outros, mas para enganar os outros, a gente precisa de enganar a nós mesmos. E isso é terrível, né? É negar a própria razão pela qual Cristo veio. Rejeitarmos o perdão de Cristo, negar que somos pecadores, negar que não temos pecado, é negar a importância da vinda de Cristo, do seu sacrifício na cruz em nosso favor. Então, não adianta você tentar, porque na verdade estamos falando aqui de tentativas, né? Na verdade são apenas tentativas, mas que, embora sendo tentativas, acaba por corromper muita gente. Quando um falso ensinamento entra na igreja, acaba por corromper muita gente. Por quê? Porque a pessoa acaba se iludindo,
achando que pode levar a vida cristã de qualquer maneira, mas não pode. A vida cristã, ela deve ser uma busca constante de lutarmos contra o pecado. É lógico que sozinho perderemos essa batalha. Mas contamos com quem? Contamos com a graça de Jesus. Contamos com a palavra dele. Contamos com o cuidado do Espírito Santo que habita em nós. Né? Por quê? Senão, se você não buscar nessas fontes, não buscar na palavra, não buscar na graça de Cristo, não buscar a ajuda do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, o que vai acontecer? O pecado vai sabotar você, ou você mesmo vai sabotar você. Você vai sabotar a sua vida cristã. Porque o pecado, a pessoa que insiste em viver numa vida de pecado, ele acaba tendo a consciência cauterizada. Ele já não sente mais o pecado passa a fazer parte normal da rotina dele, da vida dele. Então, irmãos, o pecado é uma fraude. O pecado ela é uma sabotagem do inimigo e, às vezes, de nós mesmos, contra nós, contra o evangelho que nós recebemos da pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o pecado, o que ele faz? Ele anestesia o coração. Ele faz a pessoa ficar insensível à voz de Deus, ao chamado de Deus. E tudo que eu quero nessa noite, meus amados irmãos, é que o seu coração, nesses dias e todos os dias, não somente nesse dia, mas em todos os dias, o seu coração esteja sensível para ouvir a voz de Deus. Lembra o que a Bíblia diz em Provérbios 28:13? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28:13. E em último lugar, meus amados, sei que tinha muita coisa para dizer aqui nesse texto, mas o tempo nosso não é tão grande assim para essa live. Mas a terceira e última tentativa dos falsos mestres, a qual João está combatendo aqui, é a tentativa de enganar a Deus. O verso 10 diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O pecado pode nos fazer mentir para os outros, o pecado pode nos fazer mentir para nós mesmos, e o pecado pode fazer nos mentir para Deus. Quando nós dissemos que não temos pecado, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. Mas a Bíblia diz que Deus é verdadeiro. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, é o contrário. Né? Então, o que acontece com essa palavra aqui? Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. Amado, toda tentativa de negar a prática do pecado é uma tentativa de negar a existência de Deus, ou deixar Deus de lado, ignorar Deus, não deixar Deus falar ao seu coração. É fazer com que Deus não se torne o seu Senhor. É dizer para Deus: Deus, aqui, essa área da minha vida aqui, você deixa essa área da minha vida para eu cuidar. Eu sei o que eu estou fazendo. Então, toda tentativa de tentar negar a minha essência, a minha natureza pecaminosa, ou os meus próprios pecados cometidos, é uma tentativa de colocar Deus abaixo de nós. É de reconhecer, ou de não reconhecer a soberania de Deus sobre nós. Eu citei John Stott ainda há pouco, e John Stott disse que das 3 heresias disseminadas pelos falsos mestres, essa era a mais ruidosa, essa tentativa de desacreditar de Deus, de fazer Deus mentiroso. Eles queriam negar a presença de Deus. Então, a maneira que tinham de negar a presença de Deus é aceitar como normalidade o pecado na vida deles. Então, que Deus nos ajude nesta noite, meus amados, a compreendermos isso que a Bíblia está dizendo, e recebemos a palavra de
de esperança de Deus para nós. As falas dos versos 6, 8 e 10, embora servia de instruções para a igreja, João estava combatendo os falsos ensinamentos dos falsos mestres. Mas as falas dos versos 7 do verso 9, ele diz que, no verso 7, por exemplo, ele diz: se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E o verso 9, né? Então, nós vimos aqui que a exigência sempre é andar na verdade. Andar na verdade. E o verso 9 nos diz que devemos andar na verdade, mantermos comunhão uns com os outros, para isso temos que ser sinceros, verdadeiros, e, na sequência, nós podemos, então, ver o que diz o verso 9. Olha só, o verso 9 diz assim: se confessarmos nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em vez de negar o pecado, amados, confesse e os deixe. Confesse o pecado e deixe. Abandone o pecado. Viva de uma forma que agrade o coração de Deus. A Bíblia revela a nossa natureza pecaminosa, mas também a Bíblia revela uma vida de santidade, uma vida para vivermos debaixo da graça de Deus. E para isso precisamos estar disponíveis, atentos, prontos para ouvir, para tomar posse do perdão de Deus, para experimentar, sentir-se perdoado pela graça, alcançado pela graça e deixar Deus, de fato, dominar o seu coração. Amados, eu não sei aí, nós estamos chegando ao final dessa palavra. Eu quero terminar essa palavra deixando uma palavra de ânimo, de esperança para você, frente ao pecado, frente à natureza pecaminosa. Isaías capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. É isso que eu desejo para você, que você viva em paz com Deus, em paz consigo mesmo, e uma vida de comunhão e transparência com os outros, para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas.